Fala, comédia! Seja bem-vindo a mais um episódio deste programa maravilhoso que você teve que assistir porque a gente obrigou. Eu sou o Júnior Bernardes, ao meu lado aqui, Victor Hugo. É Victor? Victor. Mas como é que se fala? Tanto faz, Victor ou Victor. Eu vou atender do mesmo jeito. mas quando eu for escrever tem que ser com C, senão eu fico bravo, pô. É igual quando bota meu nome com Y, mano. Dá raiva. Mas enfim, e hoje, meus amigos, a gente está com um convidado especial, porque todo convidado que a gente traz aqui é especial, né, meu amigo? A gente faz aquela rasgação de cena porque realmente é uma galera maneiríssima que a gente traz aqui. Até hoje a gente não trouxe nenhum cara mala, nem um cara que, não tem assunto, é sempre uma pessoa maneira. Então, pra gente é uma honra poder te receber hoje aqui. Pô, obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, toda a galera que tá assistindo também. Eu adoro falar de comédia. E fiquei lisonjeado aí com o convite, então bora conversar. Tiago Chagas, então vamos começar pela parte que nos toca, cara. Por que, dentre todas as opções do mundo, você podia ser médico, você podia ser engenheiro, você podia ser Uber, você podia ser até atuante do OnlyFans? Por que você escolheu fazer comédia, meu amigo? Na verdade, não foi eu que escolhi muito bem a comédia, né? A comédia me escolheu, o teatro me salvou, sabe? Porque eu era uma criança viada, tadinho. Sabe? Não tinha amigos, era um solitário, assim, não me encaixava no mundo, né? Na escola, na rua, no condomínio, não tinha amigos, não tinha ninguém. Então, quando eu começo a fazer teatro aos 13 anos, cursinho de teatro, ali pela primeira vez eu fui aceito. Pela primeira vez o ser diferente era legal, né? Ser estranho era muito bom e ninguém julgava ninguém, ali você podia ser tudo. Então, pela primeira vez eu me senti bem em um lugar, sabe? Pela primeira vez eu ficava feliz em um lugar e ali eu fiz amigos para a vida inteira. Eu tenho amigos de 27 anos de amizade porque a gente somos amigos do teatro, entendeu? E não eram meus amigos de rua, não eram meus amigos de escola, são meus amigos do teatro. E quando eu fiz a primeira peça que eu fiz, que foi em 96, quando me perguntam quantos anos de carreira você tem, eu falo, vamos fechar em 20? Fecha em 20, que tá ótimo. Não precisa a gente ficar, sabe, esmiuçando muito. Porque, né, eu acho que também eu comecei a fazer teatro muito cedo, adolescente, em 96, que eu tô dizendo, ainda não era uma peça profissional. Mas foi a minha primeira peça de final de curso, assim. Quando eu entrei em cena, as pessoas começaram a rir. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu, inclusive, estava com vergonha das pessoas estarem rindo, né? Eu não entendia que elas estavam rindo. Não estavam mais rindo de mim, estavam rindo comigo, né? E eu não tinha essa compreensão, mas eu tive a sensação boa, a sensação foi melhorando, e eles riam. Eu fazia um personagem puxa-saco na peça Aurora da Minha Vida, e no final do ano eu ganhei até um prêmio lá do cursinho que eu fazia, que era ali no Teatro dos Grandes Atores, na Barra. E aí eu ganhei o prêmio de revelação. Eu tenho esse prêmio até hoje. Então a comédia me escolheu, né? Assim, eu resisti muito sobre a comédia, porque aí, na minha época, não tinha... Primeiro, nessa época não tinha stand-up comedy no Brasil. Não tinha comédia em pé, não tinha Paulo Gustavo, não tinha Pablo Vittar. O mundo era muito diferente. Sim. Você fazer comédia era ser o Costinha, era o Ari Toledo. Era muita anedota. Era muito anedota do português, do papagaio e aquelas coisas, né, que hoje em dia não pode mais, um monte de coisa. Mas eu não sei porquê, sempre teve essa coisa de ser um pouco menor, né, do que o ator de verdade, igual você vê premiações, né? Ninguém nunca premia comédia no Oscar. Imagina se alguém vai fazer uma comédia e vai ganhar um Oscar de melhor ator. Não vai. Porque, em tese, né, não é tão
difícil. Só que eu acho muito Glamouroso. difícil, né? Enfim, a gente sabe que quem faz comédia faz drama. Jim Carrey fala muito O Jim isso. Carrey, o Robin Williams, né? Enfim, tem vários. Mas não necessariamente quem faz drama faz comédia. Exato. E a gente não tem essa valorização completa no mercado. Então, na minha época, era pior ainda, porque a gente não tinha essa referência do stand-up comedy. Era humorista, show de humor, e nem era considerado ator e tal. Então, eu relutei muito a comédia, sabe? Eu fiquei um tempo ali fazendo comédia bastante. Depois... eu fui fazer uma novela na Record, que foi em 2006. E depois eu voltei querendo ser ator, cabeça e tal. E até porque o meio do stand-up, se hoje ainda é relativamente tóxico em alguns lugares, naquela época era pior ainda, né? A coisa de só ser um lugar de homem, branco, cis, hétero. Não tinha preto, não tinha mulher, não tinha gay. E eu não tinha coragem de contar a minha história, né, fazendo. Então, eu em 2009, fiz stand-up com o Paulinho Serra já e tal. Maneiro. Mas eu fazia stand-up falando assim, festa de pobre, falando umas coisas assim, não contando a minha história, sabe? Então... Aí, depois disso, eu acabei não escolhendo a comédia para te responder. Fui fazer Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, fui produzir umas peças assim. Sim. E aí, isso me desviou totalmente do meu caminho, que eu considero da minha maior potência, né? E eu só fui voltar em 2019... a fazer comédia para valer, e aí 2020 veio a pandemia e eu acabei ficando com muito tempo, né, sem fazer ocioso, nada, né? Ocioso. Aí inventei a Fernandona, e aí sim eu abracei a comédia com todas as forças. Aí sim eu escolhi a comédia. Então, eu demorei a escolher para valer, sabe? Assumir. Eu perguntei, assim, quando você começou a falar do teatro, eu me empolgo, porque é justamente isso. Eu vim do teatro também, e eu acho muito interessante que quando você faz uma coisa mais de drama, é glamuroso você fazer drama, é glamuroso você ver que a pessoa tá te olhando, tá tensa. Se você fizer uma cena triste, ela chora. É legal, mas quando você faz uma pessoa rir na tua frente, em público, aquilo... Dá uma sensação. Cachaça, né? A sensação do público rindo e aplaudindo e a reação que é imediata e visível, né? É muito diferente, porque o drama você faz, tá todo mundo ali, mudo, na plateia. Quanto melhor for o drama, mais silêncio a plateia fica, né? E mais, assim, você não ouve nem a respiração do público e você tem que acreditar naquilo. Você vai, quarta parede, você nem... Então, só no final que, às vezes, você sente um calor do público ali, né? Sim. Mas eu não sei explicar o porquê que eu sinto... Eu já conversei com vários comediantes que também têm esse dilema, né? De sempre querer fazer um drama, né? Eu queria ser levado a sério. Então, vira e mexe... Eu tenho que exercitar isso na minha cabeça. Thiago, você não tá querendo ser levado a sério de novo, assim, vou de novo querer fazer peça de teatro, não sei o quê, drama. Enquanto que, quando você é um cômico, é muito difícil você se enquadrar num elenco, né? É muito difícil você... respeitar uma quarta parede, uma dramaturgia fechada, uma direção que que te tire seu brilho, né? Você sabe fazer o público rir, você sabe como é que você... Então, ali é melhor você fazer mesmo a carreira solo, entendeu? E brilhar e ocupar seu lugar no mundo. Eu acho que eu daria essa dica para todo comediante mesmo. Pô, maravilhoso. Eu ia até falar isso depois, cara, mas já que você tocou em Fernandona,
Vamos puxar esse passar. assunto. Vamos puxar um pouquinho, porque ó, é necessário. É necessário. Meu Deus, Fernandona. Como que Que desceu maravilha. esta persona em seu corpo, em sua mente? Como surgiu ela, assim, do Neidas? Ai. Cara, então, não foi do Neida, né? Eu sempre fui fã, sou fã dela, muito, muito, muito. E eu tive um mestre que era o Bem-vindo Siqueira. Foi o meu primeiro mestre de comédia, assim, que me ensinou realmente ali muito bem dele. tudo que eu sei de comédia. E eu acho que foi ele que me falou uma vez, assim, que os atores antigamente... O teatro antigamente tinha vários padrões, né? Por exemplo, o primeiro ator da companhia, ele não virava de costas, né? Ele não passava na frente, ninguém cruzava na frente dele. Sim. Tinha umas coisas assim umas surreais, ali, né? umas regrinhas. E aí tinha uma história, um mito, uma lenda de que os atores antigamente tinham uma técnica de dar um agudo e um grave logo na entrada, e que isso pegava o público. Uhum. Eu não sei de onde que eu ouvi isso, acho que foi do Bem-vindo, mas eu comecei a perceber que a Fernandona tinha isso. De alguma forma, eu peguei esse jeito dela de dar um agudo e um grave. Um agudo e um grave, compreende? Então, meu Deus, ordinária. E aí, eu comecei a brincar de fazer isso em casa, com os amigos, né? Então, eu botava um caco numa peça, eu botava no meio de um show, eu respondia como diria a Fernanda e tal. Isso por muitos anos. E sempre o público amava, né? Mas eu nunca tinha me vestido dela e feito uma apresentação. Aí, quando foi em 2019... Eu já estava fazendo assim umas dublagens dela, eu tinha começado a querer explorar isso mais, mas não sabia como, sabe? Então eu criei até um perfil, né? Eu criei o Dona Fernandona, que é um perfil... Porque eu falava assim, gente, espera aí que eu não vou ficar postando todo dia no meu perfil. Olha que idiota. Não vou ficar postando todo dia no meu perfil, a Fernandona. Então, eu vou separar, né? Agora eu tenho 2 trabalhos, 2 perfis, e eu só posto em collab, porque não tem condição, né, de manter 2 perfis e nem porque ter 2 identidades assim tão separadas. Mas o povo ama o perfil da Fernandona, né? Ela é mais famosa que eu. O povo gosta mais dela do que eu. Ela tem mais seguidores que eu. Às vezes eu passo ela um pouquinho, ela logo me passa, enfim. E aí, em 2019, ela fez 90 anos. Sim. E aí todo o Brasil estava tendo comemoração, homenagem a Fernanda pelos seus 90 anos. E uma amiga minha era produtora da Flup, como é que é? Flup. Feira Literária das Periferias, sabe? E ela tinha um show no dia do aniversário dela, que é 16 de outubro. Tinha um show e ela falou, Tiago, você não quer homenagear a Fernandona aqui? Presencial, você se vestir dela. E eu falei, amiga, mas eu nunca fiz isso, me vestir dela, eu não tenho nenhuma roupa. Ela, olha, eu tenho um cachê. Aí corre eu para Riachuelo, comprar uma roupinha, tentar me vestir de Fernandona, tentar achar. Eu morava em São Paulo, corri na 25 de março para ver se eu achava uma peruca branca. Eu achei uma peruca cosplay, branca. A primeira peruca era horrível, a make eu nem sabia fazer, então. Mas eu botei tudo lá e fiz uma apresentação. Até apresentei o show do Lenine, assim. Aí cantaram parabéns pra mim, né? Pra ela. E foi máximo. E depois daquilo eu fiz um videozinho que rendeu. As pessoas gostaram e tal, mas morreu ali, sabe? Eu não dei... Até porque eu não tinha tempo muito. Eu produzia muito. Eu tava sendo mais até produtor do que ator. Vida de artista, né, cara? Porque aí a gente vai indo pela grana e, de repente, a gente se desvia, né? Muitas vezes. E aí
deixei pra lá. E aí veio a pandemia. Aí, realmente, na pandemia, tudo fechou e eu não tinha o que fazer. E aí eu comecei a pesquisar, fazer tutorial de maquiagem, comprei uma peruca melhor, comecei a arrumar umas roupas melhores e criar uns videozinhos e tal, tal, tal. E aí foi indo, né? Aí quando ela chamou a Regina de ordinária, foi realmente o primeiro vídeo que bombou. Principalmente na classe artística, né? Que era o que eu mais tinha medo. Eu tinha muito medo do que iam achar, né? Pô, porque você encostar na Fernanda é tocar no sagrado, né? É uma coisa assim, meio lidar com os Volturi, né? Todo mundo vai chegar assim, como assim? Esse Hellis Mortal Exato. está falando de nossa Você está divindade? debochando, né? E eu acho que todo mundo percebeu que eu tinha muito respeito, né? E tenho muito respeito por ela. Então, eles abraçaram o meu trabalho. Aí começou assim, na verdade, entre a classe artística é onde eu sou mais conhecido, né? Caraca. Eu acho que não tem ninguém que não conheça a Fernandona. Assim, muita gente legal me segue, tipo de Regina Casé, a Glória Pires, tipo Lázaro Ramos, é uma coisa louca, assim, eles seguem, às vezes comentam umas coisas de Fernandona, então realmente virou uma coisa muito legal que transformou minha vida, essa personagem, né? Pô, maneiro. Pô, eu queria saber, assim, você falou muito dela, mas qual a sua relação com a Fernanda? Da onde surgiu essa admiração, além, claro, do... Não, é justamente isso que eu ia perguntar. Porque, tipo assim, beleza, a personagem aconteceu. Você começou no teatro, pelo que você falou, aos 13, né? Sim. E quando foi que você falou, cara, essa mulher aqui... É diferente. Pô, me amarro nela, cara. Ela é o bicho. É, Tu tem essa... Eu não lembro, não tenho esse momento assim. Eu acho que a Fernanda é o concurso, né, gente? Não tem quem não ache ela incrível e assim, você aprende a admirar e a conhecer a história. E aí, depois que eu comecei a levar a sério a personagem, então eu realmente fui atrás de tudo, né? De ver os filmes, até os curtas, assim. Eu fui atrás de ver tudo que eu podia. Tem um curta maravilhoso que é A Dama do Estácio, uma coisa assim, que é tipo um... Como é que chama? Um spin-off da Falecida, sabe? Cara, tem uns filmes muito bons dela, umas peças. Então eu fui atrás de tudo. Eu sou muito fã. E aí, quando eu comecei a fazer, eu não esperava que eu ia conhecer a Fernanda, jamais, né? Nem que isso ia chegar nela e nem que ela ia gostar. Na real, assim, eu tinha muito medo de incomodar a Fernanda. Eu falei, gente, já pensou eu chatear a Fernanda? Porra, que saco, hein? Aí eu tinha medo de parecer os caras do Pânico, sabe? Assim, ficar na porta dela ou não sei o que. As pessoas falavam, vai, ela tem que te conhecer. Eu falava, não, calma. Aí quando reabriu tudo, né? Primeiro, assim, o primeiro contato que eu tive com ela foi que eu estava com uma assessoria de imprensa e aí ela fechou uma matéria com a Heloísa Tolipan e eles queriam uma aspas da Fernanda. Então, eu falei assim, a gente pode perguntar se ela daria uma aspas sobre você? Eu falei, bom, eu não perguntaria. Mas, se vocês acham que é uma boa, vocês que são os assessores aí, então perguntem, podem perguntar. E aí, cara, ela não me mandou uma aspas, ela me mandou um áudio. Caramba. Muito foda, um áudio que eu enquadrei, né? A pessoa chega lá em casa, ela aperta o botão e já ouve. Caramba. Mandou um áudio falando, Tiago, querido, é Fernanda Montenegro. Aí ela fala, eu falei com a Fernandona, viu? E ela comovida. Ela manda um abraço, agradece, né, por estar participando do meu perfil e agradece o pronunciamento, né? Porque é sempre um pronunciamento que a Fernandona, a dona, minha personagem, faz. E aí eu fiquei muito feliz, fiquei, né? Mesmo assim, vira e mexe, vem umas paranoias, né?
tipo, será que ela gosta ainda? Será que ela não enjoou? Mas aí, quando teve a reabertura mesmo, que ela voltou a fazer as leituras, aí eu fui assistir e aí realmente eu criei um contato com a produtora dela. Eu mandei mensagem avisando, assim, morrendo de medo, falando: oi, então, me desculpa desde já, mas eu tô indo assistir. Se fosse possível, eu adoraria conhecer, dar um abraço e tal. Ela, finalmente, o grande encontro, venha e tal. E aí, no final, eu conheci finalmente o Fernando. E ela: é você que me imita? Ele me imita. Continue me imitando, que assim, aonde eu não estiver, você está. E aí você resolve o seu problema e eu resolvo o meu. Compreende? E aí, enfim, desde então eu fiquei abençoado, né, por ela, assim, fiquei muito feliz. E, por último, eu tive a honra, assim, que eu fui na estreia do filme Vitória, levei umas flores para ela. Não consegui entregar, porque foi o primeiro momento que a Nandinha, depois do Oscar, estava saindo de casa. Então, assim, eles estavam cercados de segurança e tal. Não consegui entregar. E aí eu deixei com a pessoa da produção, né? Assim, a flor. Falei, bom, essa flor nunca vai chegar, né? Mas eu fiz a minha parte, né? Vou falar assim, mandaram aqui uma flor para você. Ela vai falar, pô, fica aí para você essa flor, né? Mas aí, dali a uns 15 dias, assim, a produtora dela me liga, a Carmen, falando: Tiago, para te agradecer, ela adorou as flores e tal. Caramba. Cara, é uma rainha, né? Maluco, É cara. de uma delicadeza, de uma... Sabe? É assim, emocionante. Você não acredita que existe isso, né? E aí ela me pergunta, sabe, da minha vida. Você tá bem? Você tá conseguindo trabalhar bem? Você tá... Como é que tá? E assim, é de uma dimensão de artística, aonde que... quer dizer, eu me sinto assim... eu sou ele é da nossa turma, sabe? Ele é do nosso ramo. Ele é artista como a gente. Então, eu me sinto assim, reconhecido essa sensibilidade, sabe? Claro. E aí ela: Fernanda quer escrever para você e te mandar um bilhete. Ela me mandou um presente com um bilhete, enfim. Enquadrou também? Tá tudo enquadrado, meu filho. A bebida, não vou beber nunca. Vai ficar lá. Não, dane-se a garrafa. Pô, eu até fiz essa pergunta, cara, porque eu tenho esse momento que eu olhei e falei, cara, que mulher maravilhosa. Que foi quando eu assisti a novela Zazá. Tu lembra dessa novela? Eu lembro. Não, mas o meu acho que foi bem antes, porque eu acho que eu sou um pouco mais velho que você, né? É nada. Você não estava nascendo em 96, quando eu comecei a fazer teatro? Eu era molequinho. Eu comecei... Eu acho que a novela que eu me lembro dela era Renascer, quando ela fez a Jacutinga. Eu me lembrava muito da Jacutinga. Assim, eu acho que a primeira lembrança... Mas isso eu nem tinha começado a fazer teatro ainda, entendeu? Eu acho que Renascer foi em 90, sei. Então, foi um pouco antes. Queres fazer alguma pergunta, meu amigo? Se tu for continuar nesse assunto, vai. Não, porque se você deixar, sabe que eu vou falando também. Não, eu queria entender qual foi... A gente estava falando antes sobre o teu início ali das tuas primeiras peças de comédia, mas qual foi o teu primeiro contato e qual foi a tua primeira relação ali com o stand-up? Então, foi em 2009, quando o Paulinho Serra estava com o grupo 10 Necessários, né? E aí estava acabando esse grupo, 10 Necessários, e ele criou ali no Shopping Barra Square um point de humor que era como é que era? Pocket 10, uma coisa assim. E ali eu conheço Paulinho desde muito tempo, antes e tal. A gente tinha um grupo de amigos em comum, então, desde antes do 10 Necessários e tal. Então, quando ele abriu ali, aí eu comecei a ter esse contato com o stand-up que estava surgindo no Brasil, né? Foi o primeiro ano do stand-up no Brasil com
com Comédia em Pé. Né? Isso foi em acho que que ano, mais foi ou menos? 2009, eu 9? acho. Por ali. Então, só que era aquilo. Eu não falava sobre a minha história. E o stand-up... Eu falava sobre a minha história porque eu contava sobre festa de pobre. E a minha família era pobre, era sobre as festas na casa da minha família, festa de criança, né? Aquela coisa de embrulhar o bolo no papel do laminado, né? Levar para minha cunhada que não pôde vir. Aí, não, me empresta um Tupperware. Tupperware eu não tenho. Mas eu tenho uns potinhos de margarina, potinho de que bom. Que aí tu pode levar, não precisa nem me devolver, que é para mostrar que eu não sou desapegada. Entendeu? E aí, ia pegando tudo. Bom, tem muita história aí, né? Que era... beber que suco de groselha quente no copinho descartável, que tinha que carregar como se fosse cristal, que se apertar muito quebra, com 5 formigas boiando dentro. Aí tu tenta tirar, filha da puta, só vem a cabeça, o rabo ficou. Aí tem sempre uma tia pra dizer, toma com formiga mesmo, faz bem pras vistas. Sim, nossa senhora. Como é que pode, gente? Formiga fazer bem pras vistas, meu Deus do céu. Se fosse assim, hoje eu era o Superman, filho. Total. Mas assim, a gente... Então eu fazia isso, sabe? Mas eu não falava nem um pouco sobre mim, sobre nada pessoal. E aí, isso me travou um pouco, porque... Perde um pouco da realidade também, né, cara? E eu não tinha técnica. Até porque também não tinha literatura em português para você estudar, para você saber o que era realmente o stand-up e tal. E por incrível que pareça, o livro que a gente leu foi de quem? O primeiro. Da grande besta do stand-up. Né? Foda, o gênio do mal, né? Mas aí a gente acaba... Depois disso é que eu fui entender o que era mais ou menos o stand-up. Mas como era um meio muito... daqueles héteros brancos... Parecia os caras que me sacaneavam na escola. Sim. Agora estavam me sacaneando em cima do palco. E aquilo não foi auspicioso para mim, sabe? E eram poucas pessoas também, né? Então, querendo ou não, tudo que você fala reverberava porque o círculo era pequeno. E se você fosse gay fazendo humor, você era o quê? Você podia ser a Rogério, você podia ser a Nani People, você podia ser a Suzy Brasil, mas um gay, assim, boyzinho... Cara limpa, entre muitas cara aspas. limpa, não sei o quê, contando sua história, não tinha, né? Eu admiro muito o Paulo Gustavo, porque o Paulo abriu os caminhos para isso, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Sim, porque e fez muito eu bem achava feito que era ainda. impossível. Se você fizesse só mulher, se você fizesse personagem feminino, você ia ficar marcado com isso e você não ia mais conseguir, né? Aí veio lá o cara... Tá vestido de Beyoncé numa página inteira do jornal lotando o estádio, entendeu? E foda-se, ele nunca vai fazer uma novela. Não é sobre isso, né? Mas é a maior bilheteria do cinema nacional até hoje. Então, assim, ele realmente mudou o paradigma das coisas, né? E depois também ainda... Teve o Chicó, que veio fazendo... Eu acho que também foi bem precursor na coisa de um gay de cara limpa fazendo stand-up, né? E logo depois surgiram vários. Aí, graças a Deus, a gente está com um mercado bem bacana. Assim, né? Cada vez maior de gays com espaço na comédia, né? E aí eu tive esse primeiro contato. Então, aí em 2019 que eu comecei a construir o meu show que eu faço hoje, que é o Extraviado. Que nome maravilhoso. É muito bom. E eu falo recalculando rota, porque eu falo dos caminhos da vida e o quanto que o caminho torto é caminho, né? O quanto que a gente, às vezes, quer seguir um padrão e fica sofrendo ali porque quer seguir um padrão e não é. E aí se você vai no seu caminho, na sua história, que dizem que é torto, às vezes você vai conseguir muito mais coisa, né?
essa sua volta já é com essa liberdade? Ou você ainda Já. voltou com o pensamento... Não, já não. voltou? Aí eu voltei chutando balde. Aí eu Ah, voltei assim, eu vou agora contar a minha história. Agora eu vou falar Aham. sobre mim, né? E vou começar a criar os meus textos e tal, tal, tal. Até porque eu nem podia mais fazer esse texto de pobre, né? Porque iam começar a me cancelar, falar que eu não podia fazer e tal, mas eu comecei a falar sobre ser criança viada, que era a coisa que mais... Era o meu maior trauma, né? E eu comecei a entender também ali que o stand-up... porque eu tinha esse preconceito, né? Depois eu criei um pouco esse preconceito com o stand-up. Ai, não é coisa de ator. Porque realmente... Não necessariamente você precisa ser ator para você ser um bom stand-up. O Né? pessoal até fala que é bom, faz bem, né? Você aprende muita coisa, mas o que a gente vê de gente fazendo e que não Super. passou pelo teatro... Super. Quer dizer, o teatro te ajuda a você ter ali uma cancha de palco, né? De você conseguir saber se portar, entender as coisas, né? E não ser tão tímido, poder entender melhor sua persona. Então, tem várias coisas que você ali... Tempo de comédia... Mas não é obrigatório que você seja ator. Não é igual, né? por exemplo, ser dublador, que você precisa ser ator para ser dublador, né? Existe esse requisito. Na comédia, Não é um requisito, não é um requisito. Então, eu via com preconceito isso, até que eu entendi como um ato revolucionário. Você subir sem personagem, assumindo que o discurso é seu, na primeira pessoa, que não é um personagem, né? Como alguns tentaram colocar aí pra gente, mas é uma regra que, inclusive, está no livro, né? Da pessoa, que você não é um personagem, é você contando sua história. Você ter essa coragem de subir sem máscara, para contar sua história, seus traumas na frente das pessoas e ressignificar seus traumas ali, né, com um público, é um ato revolucionário, eu acho, sabe, hoje. Então, eu aprendi a ver dessa forma e também aprendi que... Quer dizer, aí eu fui indo até criar o meu solo, né, até ter o repertório para fazer um solo. Aí demorei mais ainda para fazer, porque eu não achava um nome, né? E é difícil, nome de solo de comédia, você tem que achar, assim, é muito pessoal, né? É trocadilho com nome, é trocadilho com um monte de coisa. Então, eu demorei. Mais uma vez, num aeroporto, eu li Extraviado e falei... É isso. É isso que eu sou. Me identifiquei. E aí eu tive essa coragem. E o solo foi evoluindo, né? Já tem quase... já fez um ano, meu solo. E ele... tá numa nova fase, assim, já vem evoluindo. E eu entendi que também não precisava ser radical com as regras de stand-up careta, né, de 1950, que é aquilo, né, de não poder usar nada, não poder usar nenhum adereço, não poder fazer personagem, não sei o quê, porque eu tenho a Fernandona, então no meio eu faço um pouco, eu boto a peruca, eu boto óculos, eu faço encenação e entra uma música, então assim... Não precisa você ficar também radical ali na... o pessoal fala muito disso, né? Se você bota um objeto de cena, se você bota uma peruca, já não é mais stand-up, já é um show de humor. Cala a boca. Eu, sinceramente, Não cara... chama do que quiser. E é aquilo também, né, cara? O que foi desenvolvido nos Estados Unidos, que até onde eu saiba começou lá, né? Não existe um historiador que afirmou pra caramba, mas até onde a gente sabe foi Não, lá. mas Todos os indícios dão de que entendeu? começou lá. Foi feito para aquele povo, para aquele tipo de humor, para aquele tipo de coisa. Então,
Não adianta a gente querer reproduzir Ctrl-C, Ctrl-V e jogar pro Brasil, porque é outro tipo de humor, é outro tipo de dinâmica. É A nossa outra cabeça é realidade. diferente. E outra, já passaram-se, né? 60, 70, quantos anos já passaram? A arte tem que ser Renovada, viva. né? A arte tem que ser viva, não pode ser morta. Imagina se você tivesse continuado fazendo cinema do mesmo jeito que você começou a fazer em preto e branco, porque, né? Você não ia botar cores, senão não é mais Senão cinema. perde. O cinema surgiu disso, né? mudo, né? Porque você não vai botar fala, senão não é mais cinema. Então, assim, as pessoas conservadoras, né? É uma coisa péssima para a arte. Conservadorismo. A arte é uma coisa progressista, é uma coisa que precisa de ruptura. Agora, uma ruptura dentro do Código Penal, né? Muita gente me pergunta, você acha que o humor tem limite, não sei o quê? Eu acho que o Código Penal é um bom limite, né? Assim, e acho que a gente vive no Brasil, não nos Estados Unidos, que tem a primeira emenda, né, e tal, e que aqui, graças a Deus, a gente tem uma legislação que realmente condena racismo, homofobia, Sim. crimes contra a honra e a dignidade humana, né? Isso é lindo, poxa. Coisa bonita dessa. Te fazer uma pergunta. Você tem referências, por exemplo, do stand-up lá fora? Ou pelo menos você, não que seja referência, mas você parou para estudar alguém para poder entender como é que funciona o humor lá, né? O stand-up lá. Sim. Pegar pessoas, por exemplo, como... Eu vou citar um herói meu. Eu não sei se é o herói de todo mundo, mas, pô, Dave Chappelle. É um cara extremamente polêmico. É um cara cheio... A fala dele é bizarra. Ao mesmo tempo que ela defende umas coisas, ela bate em outras. Por ser de um lugar diferente, de um outro país, você consegue ver aquilo, tipo, não concordo, mas, pô, eu vejo um pouco de sagacidade, ou para você não condiz com a tua visão sobre a arte e sobre o stand-up? Cara, eu admiro, mas eu vi poucas coisas dele, sabe? Eu não conheço a fundo. Então eu não posso dar essa opinião, porque não só eu sobre acho ele, que assim, mas sobre... Não, eu acho que eu acho que quando você não conhece, não dá para você opinar, né? Porque aí depois você vê, mas igual muita gente estava defendendo aqui o nosso caso, e quando vê qual é a piada, aí a pessoa, realmente, essa daí pegou pesado demais. Então eu sei que ele tem esse humor negro, né? Esse humor Mais pesado. Né? mais pesado, e eu, sinceramente, para mim, eu não gosto. Não gosto, e acho que assim... Por quê? Porque eu realmente sofri muito bullying na escola, né? Então... Eu era uma criança viada, eu sofria aquele bullying, eu sofria aquela coisa. Então, eu acho que não dá para legalizar isso. Não dá para você achar isso bonito e falar, gente, é muito legal zoar o outro e você tem que aguentar, porque senão você é que é fraco. Que você não aguenta a zoação, que você não aguenta. Era assim. Se você não aguentar, vai ser pior. Né? Se você não gostar do apelido, vai ser pior. Aí é que vão... Então, assim, é toda uma tortura psicológica para as crianças ali, para a gente, quando está construindo a nossa personalidade, que eu acho sufocante, acho muito complicado. Então, eu gosto mesmo de humoristas progressistas e tal. O meu ídolo é o Robin Williams, que era ator também, né? Cara, tudo. Então, mas os stand-ups dele, quando você vê o show dele, e o cara, ele botava 30 garrafas d'água na mesa, porque ele bebia 30 e ele pingando numa arena, uma camisa molhada de torcer, assim, um humor físico. Aí quando ele comenta, ele vai virando outras personagens. Você vê que o cara tinha uma persona, né? Uma angústia aí. Pô, um humor absolutamente saudável. Um humor sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre... Né? Então, eu prefiro. Não, com certeza, que é maneiro. Um cara, por exemplo, não da gringa, mas daqui, que eu gosto muito, cara. E, assim, eu não acho ele de nicho, posso até estar enganado. Não acho ele de nicho, mas eu sou apaixonado pelo estilo de humor dele. Marcos Castro.
Sim, Já assistiu o sim. show dele? Sim. O cara toca violão, o Muito cara fala... legal. Ele quase não fala palavrão. Então, É. assim, se E você é um quiser levar humor uma quase criança... ingênuo, porque ele tem muitos filhos, Sim. ele faz muito trocadilho. Pra caramba! É um humor pra família, né? É um humor pra o toda a típico família. disso. Não é... É porque eu entendo hoje, pelo menos, que você... Até para poder crescer, como a gente tem uma infinidade de pessoas e coisas e artes, a internet abrangeu muita coisa, então... Você achar um nicho seu, seja ele qual for, gospel, como a gente já trouxe aqui, a galera que é da macumba, do stand-up, do LG, tem tudo. Você achar um nicho é legal. Agora, quando vejo um cara que ele fala, pô, eu faço piada sobre tudo, mas o meu foco é poder conversar com geral... Pô, eu acho isso maravilhoso, mano. Eu posso levar meu primo, eu posso levar minha avó. Sim, Pô, sim. ele é um cara assim que eu falo, mano, se eu pudesse ter um pouquinho só dessa sagacidade do cara, seria a dele, mano. E ele é dessa época, né? Dos primórdios, da primeira geração do stand-up. Onde isso aqui era tudo mato. Eu me pergunto isso, né? Em 2009, aquelas coisas, né? Depois, imagina, eu fiquei 10 anos... de hiato que eu fiz Caio Fernando Abreu, que eu fiz Clarice Lispector, era isso que eu produzia para eu fazer. Sim. Então, assim, eu fico pensando, se eu tivesse ficado naquele primeiro momento, né, aonde que eu estaria agora? Pô, com outra noção de como, né, escrever, porque a gente vai aprendendo a escrever, a encaixar, a testar, não sei o quê. Então, realmente, ele é um ótimo exemplo. Agora, eu adoro o Thiago Ventura. Sim. Eu adoro o Afonso Padilha, então, maravilhoso. Canetinha de ouro do stand-up. Né? Cara, é uma galera muito bacana, entendeu? E tem muita gente boa também, né? Assim, Se tem. for citar nomes, tem um monte. Tem muito. Esses são os maiores, né? Mas, assim, tem muitos. Até o próprio Paulinho mesmo, que eu adoro também. Porra. Também faz Paulinho essa coisa também é pra muito família, né? Claro. Eu entendo e gosto também do humor nichado. Até porque, cara, a arte, pô, é igual música. Não é porque você gosta de rock que se você não... Quer dizer, se você escutar outra coisa, tu não gosta de música. Pô, tem gente que quer assistir comédia, mas quer assistir uma comédia voltada para aquilo que ela entende. Então, pô, a galera do gospel, por exemplo. Pô, eu quero ver um humor, mas eu quero ver um humor que flerte um pouco com as noções de Deus e tudo Lógico. mais. Da curimba, de tudo. É legal ter. Sim. Eu acho isso, porra, muito maneiro. Eu acho que se não tivesse, aí eu já acho que seria o inverso. Pô, cara, eu acho que tá faltando alguém se especializar em alguma coisa. Sim. E eu acho que, na real, cria público, sabe? Porque uma pessoa que talvez nunca iria num show de stand-up vai porque é do nicho Exato, dela, porque é do sim. tema dela, e depois ela pode ir em outros, né? Porque ela pode gostar e ela pode se abrir para conhecer outros. Eu acho que é muito legal isso, enfim. E do seu público, assim, cara, você já recebeu algum feedback positivo de tipo assim, cara, pô, eu tinha mó vergonha sei lá, de me assumir, de ser como eu sou e tal. E vendo você fazer piada sobre isso, pra mim foi maneiro porque me encorajou não só seja a entrar na comédia, seja a viver aquilo, ou pelo menos ter um pouco mais de... de Sim. boa. Cara, eu recebo muito isso, assim, no Instagram, eu recebo muito, porque eu tenho esse humor que é um humor que dá opinião, que é um humor meio poético, às vezes com a Fernandona mesmo. Não é aquele humor que você, às vezes, vai dar uma gargalhada, mas é um humor que você vai rir, vai refletir. Então, eu recebo muita mensagem de pessoas agradecendo muito o meu trabalho e dizendo o quanto que aquilo tocou elas, o quanto que aquilo faz bem para elas, né, no dia a dia. Mas falando do meu show específico, eu encerro o show... Eu optei em encerrar o show não com uma piadona lá em cima. Eu encerro o show com uma reflexão, na real. Um drop mic, assim. Exato. Então, a minha puxada de tapete é diferente. Eu vou pro poético, que é exatamente quando eu curo ali e falo pra minha criança viada que vai ficar tudo bem. Boa, maneira. Que ninguém tem o direito de separar a gente de Deus, né? Que eu acho que eu considero que essa foi a maior violência que eu sofri dentro de todos os bullings. Foi do nada me separarem de Deus, né? Alguém vira para você uma hora e fala assim, você é viado,
Se Inferno. você precisar de Deus, ele não vai estar aí para você. Ele não vai olhar para você, ele não vai te ajudar, ele te odeia. Gente, Deus não é ódio, não existe qual ódio é a em Deus. frase? É. A frase mais conhecida sobre Deus é o quê? Deus é... Amor. E amor incondicional. E não Então, diz a amor- quem, né? Não, É todo mundo. gente. Amor incondicional, Não menos para tem os jogadores como. de tigrinho. Imagina. E tem várias coisas, né? Várias passagens na Bíblia que são interpretadas muito mal, porque as próprias palavras que dizem respeito a homossexuais foram traduzidas de forma arbitrária, digamos assim, né? Aham. Porque a igreja queria manipular naquela época, enfim. Claro. Né? Mas eu acho que... E aí eu faço isso no meu show, no final. Sim. Então, muita gente depois vem falando, cara, você me emocionou no final. Cara, eu era essa criança, cara, eu era... Então, acontece muito isso. É muito legal quando isso acontece. É isso que eu ia te perguntar. Tipo, a sensação de você ouvir isso. Tipo, cara, o trabalho Aí tá você dando fala, certo. ai, diferente. consegui cumprir minha missão cumprida, Foda, né? cara. Dá aquele... Ufa, consegui. Exatamente. Porque também tem show que você... Às vezes você vê que a plateia, né? Cada público é um público. Sim. E eu já fiz show em lugares que o público vai ficando meio assim, porque é um show que não tem muito medo, né? Agora que eu falo, agora eu falo. E a pessoa foi no meu show e eu pergunto, gente, às vezes eu pergunto, você estava perdida aí, passou, não sabia nada, entrou, se ferrou, porque eu vou falar, entendeu? Mas, então é bom quando tem essa troca assim, intensa, né? Positiva com a plateia. Pô, a gente tava falando dos comediantes gays que você falou, que estão tendo cada vez mais nomes. Como que você está vendo o cenário da comédia hoje com tantos... Igual ele estava falando dos nichos, mas com tanta gente surgindo e de todos os lados possíveis. Como que você está vendo esse cenário hoje? E principalmente, claro, no teu nicho, no teu mundo ali da comédia. Eu acho muito legal que esteja democratizando a comédia no sentido de que hoje, se tem de cada 10 comediantes, 7 são brancos héteros, sei lá, 6 são brancos héteros, 2 são pretos, 1 é mulher e 1 é gay, vamos dizer assim, né? Uhum. É ainda muito pouco, mas a gente está democratizando, os públicos estão chegando, as pessoas também progressistas estão entendendo que tem humor também para... Porque a minha dificuldade é que o meu público, por exemplo, do Instagram, que é um público altamente progressista, eles não são público que frequenta stand-up, porque para eles stand-up é uma coisa meio, né, daqueles caras conservadores, com aquelas ideias meio... aquelas piadas problemáticas. Então, é uma galera que não vai... Até você explicar... Gente, existe humor também legal, bacana, que você pode ir e a gente não vai estar fazendo bullying com ninguém. Você tá aqui pra rir, Né? não pra sair bolado, chorando, A gente vai ofendido. falar da gente mesmo, a gente vai rir de si mesmo e tal. Então, enfim, eu acho ótimo que esteja democratizando. Agora, com isso vem, como sempre, vem muita coisa ruim também, né? Uhum. Então, assim, você abre o mercado e aí tem muita gente ruim fazendo, mas é isso, né? Eu Faz acho parte, que né? faz parte, né? Acho que faz parte. Mas acho que é bom abrir o mercado. E aqui agora, com vários gays fazendo, eu nunca vi os outros comediantes gays como uma concorrência, sabe? Eu acho que já me viram muito assim algumas vezes, mas eu não vejo assim. Pelo contrário, eu, há uns anos atrás, tentei fazer aqui no Rio várias vezes. Eu fiz por um tempo um grupo chamado Desviades, que era só com os comediantes gays. Depois eu fiz um outro chamado Comicozinhos, que era só com comediantes gays, porque eu queria realmente fortalecer essa cena. Então, assim, se eu puder trazer
gente, eu sempre quero ter gente abrindo o meu show, eu sempre quero que tenha gente participando, sabe? Eu sou uma pessoa assim, eu quero que Somar, mais né? gente esteja, e eu acho que ninguém ocupa o espaço de ninguém no mundo, sabe? Sim. O espaço seu é seu, de outra pessoa é de outra pessoa, todo mundo pode brilhar igual a estrela d'alva e tem universo para todas as estrelas. Tá todo mundo remando junto, né? Não precisa disputar, entendeu? Eu acho isso. Tu vai falar Pode ir, alguma coisa? pode Não, é que eu ir. tenho medo, cara. Que eu fico Não, falando pode muito, ir. tenho medo de ficar te interrompendo. Pelo Eu amor é de que tô Deus. falando Pode ir. muito, vocês perguntam uma coisa, eu falo 3 horas. pô. Não, pra gente isso é maneiro. Tá maluco? Se deixar ele falando aqui, filho. Não, Vai dar em você nada. é a nossa estrela, meu parceiro. Fica à vontade pra falar o quanto você quiser. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que Pode ele ir, pode ficou ir. na dele. Além da Fernandona, que outros personagens... Porque eu queria te fazer uma pergunta, só que se eu for tentar destrinchar, ela vai ser 30 perguntas... Em uma. Mas assim, eu vi que você, além de ser ator, também faz o stand-up comedy, que são, querendo ou não, duas artes Sim, diferentes. são. Você tem os personagens que você joga, por exemplo, nas redes sociais. Pra você, primeira pergunta. Pra você, é necessário para crescer ter ser multifacetado? Por exemplo, não, se você fizer só stand-up, você não vai conseguir se engajar tanto, porque se você postar na rede social, você acaba perdendo texto, aí você é obrigado a fazer, ou então não, cara, pra mim realmente não tem nada a ver, eu que gosto de fazer tudo mesmo, eu acho que quanto mais você... Na real, eu tenho achado que ser multifacetado é pior. Porque, por exemplo, no meu perfil, eu quase não posto stand-up. Só que o meu solo é de stand-up. E eu quase não posto porque no meu solo tem um momento de interação, mas não são 40 minutos de interação. Entendeu? Como agora é a tendência do mercado, é essa. Porque quando eu comecei, eu ficava até constrangido quando o cara ficava conversando demais com a plateia. E assim, gente, já tá se metendo na vida da pessoa inteira. Meu Deus. Tá muito invasivo. E que constrangimento. Eu ficava constrangido pela pessoa, pelo comediante. Eu achava o show chato quando a pessoa só ficava conversando. Porque às vezes vem coisa boa e nem sempre vem coisa muito boa. Depois ele pega 30 segundos, 40 e bota o corte lá. Mas se ele ficou meia hora ali fazendo... para tirar 3 minutos, né, em 3 vídeos, enfim, nem sempre foi legal aquilo. Sim. Mas, então eu achava pouco. E outra, se eu queria já fazer o stand-up, eu já estava passando pela primeira vez para entender que o stand-up também era uma arte, também era um momento revolucionário e tal. Agora vem a interação. Agora não é mais o stand-up, é a interação que é uma arte. Então, agora eu tenho que entender que o meu trabalho, na verdade, é ficar interagindo com as pessoas e perguntando a vida delas. Por quê? A tendência é que o público quer aparecer, né? Isso eu acho surreal. As pessoas querem ter as histórias delas contadas no corte, no YouTube, a briga do casal, a putaria do casal que o Gunning faz, sabe, a zoação que o próprio Léo Lins faz na hora do CAPS, o outro que sacaneia os héteros, enfim... É hétero que beija o outro no YouTube. É uma loucura o quanto que o público mudou, assim, no sentido de querer se expor, sabe? Sim. E eu ainda tô acompanhando agora esse momento, né? Tô pensando já no meu segundo solo, tô pensando em como trazer também um game para esse meu solo, alguma coisa assim, porque Uma dinâmica ali, só né? assim, para você ter material, Nome já, ó, game. né? O nome é Mas o maravilhoso. Pedrosa já fez isso. Droga, ele já fez. Então tem que ser alguma coisa que o Pedrosa não tenha feito. É difícil, tá muito difícil. Chat GPT me ajuda. Mas assim, e aí e ele arrasa, né? Ele faz muito bem. Então agora é isso que tem que fazer para você botar um material de meia hora toda semana no YouTube. Eles botam meia hora, 40 minutos.
nem sei se é uma vez por semana, acho que pode ser várias. Então, porque cada show gera um material de meia hora e quase não tem corte. Assim, quase o bruto ali, né? Não precisa editar muito. Então, eles fazem meia hora, 40 minutos de show. E posta E aquilo. mais meia hora de interação e tal. E aquilo está sendo essa febre toda que virou até programa na Globo, né? Que agora eles criaram esse programa que também é para interagir com o público, né? Exatamente o nome é esse, a proposta é essa. Então, te respondendo, eu que faço personagem, faço stand-up, faço vídeo que eu dou opinião, né, de Thiago, e para mim é mais difícil, eu acho, porque eu não escolhi um nicho específico e eu vi vários comediantes que tinham muito menos seguidores que eu, que estavam sem nenhuma relevância, assim, que começaram a postar só corte de stand-up, só corte de stand-up, só corte de stand-up, e conseguiram bombar em pouquíssimo tempo. Caramba. Né? A maioria deles é assim, começa a postar só corte, só corte, só corte, que começa a bombar. E eu não posto porque eu não vou postar meu show para não perder, né? E aí vou criar ainda esse momento de interação gigantesco para poder postar sempre e tal. E aí, eu acho que não é muito uma escolha ser multifacetado, né? Você é ou você não é. Porque, no fundo, eles só fazem mesmo stand-up. Eles não têm personagens para postar, então não tem esse conflito. O que eu posto? Sim. Não tem. Só tem uma coisa para postar, vamos postar aquilo. Ao mesmo tempo, quando você foca no... comédia de Ubanda, é comédia gospel. Rapidinho bomba, rapidinho. Porque é um público muito nichado. Sim. Agora, se você abrange muito... Por exemplo, eu tenho um público de senhoras... Né? Que eu queria um público gay, muitas vezes, mas eu tenho um público de senhoras que chegam por causa da Fernandona, que chegam por causa, né, de outras coisas minhas, e é isso. Pô, eu achei curioso que, pelo que você falou, que você não se vê, então, num nicho. Não, eu não me vejo. Eu me vejo num nicho... Porque, por exemplo, eu não falo só para os gays. Não falo. Parece que sim. Mas não, a Fernandona não é só para os gays. É para muitas senhoras, tem muitos héteros. As outras personagens que eu faço, que é a Sandra da Caçamba, que é super polêmica, né? A patriota foragida, ela trouxe milhões de pessoas que não são gays necessariamente, entendeu? Então... Na real, o meu maior nicho hoje seria o nicho progressista, né? O nicho democratas progressistas, para não dizer outras coisas piores. Mas esse acho que seria o meu maior nicho hoje, que nem é um objetivo meu, nem era o sabe? alvo. Não é. Eu falo, gente, não é que eu quero ficar o tempo todo falando coisa séria, me posicionando e não sei o quê. Às vezes eu não aguento, mas... Às vezes é mais forte. Não é o que eu queria. Eu quero furar essas bolhas e ver onde é que vai dar. Mas você pretende focar num nicho que você identifica como o teu próximo alvo, ou tu pretende deixar... seguir Essa pergunta é de milhões. É a pergunta que eu me faço todo dia. Que é difícil, né? A pergunta, exatamente. Então, assim, recentemente eu comecei a estudar um pouco marketing digital, por exemplo. Quer dizer, eu já sou ator, aí, né, com experiência em teatro, cinema, televisão. Depois você tem publicidade, você tem internet, que é uma outra linguagem, e você tem o stand-up. Sim. São essas facetas. Agora, o que você quer e o que você vai fazer na internet, que é, hoje, eu acho que se existe uma condição para você ser um artista, seja de qualquer nicho que seja, na verdade, para ser qualquer profissional hoje em dia, são as redes sociais. Né? É o que te dá relevância
no mercado. Não adianta. É o que... por que eu vou fazer show em Teresina? Porque eu tenho uma rede social que me dá uma relevância. As pessoas sabem quem eu sou, o meu conteúdo chega. É surreal você postar um vídeo e chegar para 50 mil pessoas. Sim. Você fala, quantos shows eu vou fazer e nunca vai chegar para 50 mil pessoas presencial? Né? Então, é realmente a revolução da nossa era. Aí, eu comecei a estudar marketing digital e comecei a entender que não tem nada por acaso ali. É tudo muito pensado. Assim, raramente tem pessoas que viralizam por acaso e em seguida vira tudo pensado, né? Mas muitas vezes você faz tudo de caso pensado. Então, cada luz que tem atrás, cada símbolo, cada jeito de você falar, o tom de voz, o enquadramento, a edição, tudo é pensado. Quais são suas linhas editoriais? Aí eu comecei a me deparar que eu falei, gente, eu fazia moda, sei lá, foda-se. Eu só fazia. Eu só fazia, entendeu? Me deu uma ideia, já não deu, e eu ia botando. E não é para ser assim, né? Então, há pouco tempo que eu comecei a direcionar, a entender que tem que ter uma identidade de comunicador ali, né? Sempre como você vai aparecer, sempre, né? Geralmente é sempre igual. Você, então, escolhe ali se você vai ser histriônico, se você vai ser básico, se você vai ser... Então, acha um canto na sua casa que você sempre vai fazer naquele canto, né? E assim por diante. Mas mesmo assim, ainda tem a questão que eu tenho 2 perfis, né? E que eu tenho a Fernandona, que é uma personagem. E eu tenho outras personagens também que eu quero trazer. Mas é muito trabalho, né? É muito trabalho que dá a rede social. Você às vezes fica 3, 4 horas editando um vídeo, aí flopa. Aí você quer se matar. Aí você não pode se matar. Você tem que postar outro logo em seguida. Porque flopou um, foda-se, você posta em seguida. Não faz mais diferença, né? Você só tem que postar. A dica também que eu dou para todo mundo. Não se leva muito pro pessoal, entendeu? Flopou, apaga ou posta outro em seguida. Amanhã ninguém mais melhor lembra. do que você ficar Hoje, preocupando na qualidade perfeita da parada. Hoje o Total. fator principal está sendo a frequência, né? Exato. E aí, assim, é difícil. Então, eu acho que eu tô nessa busca aí de entender qual vai ser a escolha que eu vou fazer para poder furar umas bolhas aí. Cara, vou te falar. O nosso tempo, infelizmente, já bateu pra caramba. E eu até vou usar isso como um cliffhanger, tá ligado? Guarda essa informação aqui no seu coraçãozinho. Vamos, e se né? você quiser e se você puder, se você tiver gostado, volta pra cá pra gente poder continuar esse papo. Claro, queridos. De verdade. Claro, com Porque certeza. tem muita coisa que eu quero te perguntar. tem muita coisa. Cara. Só Não que o deu tempo é tempo. pouco. Eu falo muito, gente. Que bom que você fala muito, porque gera assunto. Eu avisei. Eu Eu falei. É muito bom, cara, poder trocar ideia. E se É você, muito de verdade, se você puder, volta, cara. Volta, porque a gente Beleza. quer trocar essa ideia. Eu quero te perguntar mais N coisas. Ele tem... Claro. E tu quer fechar com aquela paradinha Pode que a gente tava ser, fazendo pode só ser. de caô? A gente tá querendo Vamos experimentar lá. fazer um pequeno quadro de caôzinho. Bate-bola. Não chega a ser um bate-bola, não, mas é só pra testar, ver se vai dar bom. Sei. Se não É der, uma a gente brincadeira. finge, A a gente faz de maluco. Tá entendeu? bom. A gente vai falar 10 nomes de comediantes e aí você classifica de 1 a 10. Só que a brincadeira é que você não vai saber quem é o próximo. Então a gente Primeiro, vai falando... Cássio Sogro. Brincadeira? Brincadeira. Então a gente fala um nome e você vai listando de 1 a 10 sem saber quem é o próximo. Tá bom. Valendo! Meu Deus. Quer E aí? deixar aqui, ó? Tá, então vamos lá. Eu botei um checkzinho Só pra gente não pra se me perder, rapaz. comprometer com os É coleguinhas. isso aí, vamos que casar. legal. Caos. Ó, pra ver como a Eles- gente vai começar leve, ó. Eles querem lacrar. Vamos lá, a gente começa com o Suzy Brasil. Ai, gente, Suzy Brasil é demais. Porra. De 1 a sacanagem 10. começar com Suzy. Assim, eu já tô quase botando ela já no 10. Mas eu vou botar no 9. Pra não dizer Tá. que eu já comecei, né, tirando 10 ali. Beleza. Vai no próximo. Vamos... Bruna Luiz. Bruna Luiz, vou botar
Eu vou botar no 7. Tá bom. Bruno Mota. Bruno Mota. Vou botar no 5. 5, beleza. Rafinha Bastos. 4. 4. Júnior Chicó. Ai, meu Deus, não tá sobrando muita coisa, né? Dorime. 4, 5, 6, já foi? Falta acho que 10. Falta 7. Não, E o já dei 6? 7, falta 6. Falta 6. Vou botar o Chicó no 6, então. Chicó no 6. Agora sou eu. Vou perguntar então, Porchat. Porchat, então vou botar o Porchat no 8, então, que eu tenho 8 ainda. E eu tinha um muito bom agora, hein? Thiago Chagas. Sacanagem, vou botar no 10, lógico. Tá louco? Então, que aí eu não comprometo com ninguém. Agora fudeu, porque só vai sobrar 1, 2 e 3. Vamos lá, Danilo Gentili. Ainda bem. 1. Rafael Portugal. O maior que eu tenho é 3, né? Fazer o quê? E pra o maior que eu fechar? tenho. Pra finalizar então, Giovanna Fagundes. Eu só tenho 2, mas eu adoro a Giovana. Então agora eu vou ter que falar isso E aí. adoro Vamos o vamos Portugal marcar também. todo mundo aqui, ó, que ele falou de você. Gente, não é nada disso, tá? E também quando vocês vierem aqui, eu vou querer ver. Vai. Isso agora essa vai virar lei brincadeirinha, agora. Essa brincadeirinha. Por favor. Vai. Não me deixe sozinho não, nessa. Não, jamais. Isso não é coisa pra se gerar corte, gente. Esquece isso. Qualquer coisa a gente finge de maluco, esquece, Nem nunca teve. aconteceu, nunca aconteceu. Nunca teve. Meu amigo, a gente tem que ir, infelizmente, o horário é apertado. Poxa, que mas- papo gostoso. Muito obrigado, gente, Pô. pela oportunidade. Parabéns pelo projeto. É muito legal abrir espaço para a gente poder falar, né, sobre tudo isso que a gente falou aqui. Sim. Né? E eu acho que tem bastante coisa para as pessoas. Pô, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que a galera Adorei. tenha gostado também. Também. Por favor, volta, cara. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Demorou. Vamos Muita marcar. coisa. Vou botar mais uns nomes doidos. Não, mentira, não vou não. Mas vamos fazer umas paradas maneiras pra gente. Eu quero poder saber mais, não só sobre a comédia em si, sobre nicho, mas sobre você como a pessoa por trás da arte, sabe? E acabou que o papo tava tão maneiro, a gente foi falando tanto que não deu pra gente poder Eu falo muito. buscar mais coisas. Então, Demorou. o convite tá feito. Assim que Beleza. você puder e quiser, venha. Cara, deixa aí pro pessoal que porventura não conheça, pra conhecer mais do seu trabalho, das suas mídias. Isso, seus gente. shows. Segue lá, é @o Thiago Chagas com TH e @Dona Fernandona, são 2. Mas você pode me seguir, que eu também posto tudo da Fernandona, posto no meu. Então, @o Thiago Chagas com TH. E eu tô com um espetáculo que a gente não conseguiu falar, né? Não deu tempo. Não Que eu tô deu. com um espetáculo chamado Deboche e a Tragédia, né? Eu voltei pro teatro, mas fazendo comédia. E a gente vai fazer uma apresentação agora em Copacabana. Eu não sei se esse vídeo sai antes, né? Mas vai ser no dia 17 de agosto. Depois a gente vai ter Juiz de Fora, vai ter São João del Rei. E depois eu tenho meu solo na Casa da Comédia Carioca, dia 23 de agosto, Extraviado, aqui no Rio. E ainda tem várias outras apresentações, vocês podem acompanhar lá no meu perfil, tem agenda, tem o link, tem tudo lá. Me segue lá. Os dois, né? Os dois. Os dois perfis. Obrigado, gente. Pô, cara, tá maluco. Muito Olha, obrigado, cara. Se você curtiu, cara, dá essa força pra gente também. Eu queria agradecer a você que tá vendo, que tá dando essa força, dando essa moral, que tá comentando, que tá compartilhando. Se já quiser deixar nomes também poder trazer, cara, deixa aí nos Deixa comentários. aí. A gente vai buscar falar com essa galera, porque é isso, cara. O importante é a gente poder difundir a comédia. Entendeu? Isso. E é isso que a gente quer, é isso Exato. que a gente gosta de fazer. E trocar essa ideia pra gente é maravilhosa. Foi o máximo. Obrigado, Pô, que bom. meninos. Pô, Valeu tá mesmo. maluco. Tá intimado a voltar já, tá? Valeu, E a gente cumpre. Isso a gente cumpre mesmo, de verdade. Demorou. Pessoal, segue também, se puder, o Júnior Bernardes, esse que vos fala. Esse aqui não tem Instagram, não quer, tem. é low profile, mas, pô, me ajuda aí que eu tô tentando voltar pra cena. Também como ator, tentando fazer um pouquinho de tudo, fazer o que gosta, o que ama, né? Segue também o Fala Comédia, que é Fala Comédia Pod. Pode em todas as redes.
agradecer. Menos no OnlyFans, né? Menos ainda. E no Xvideos já vai ter. Exato, é uma boa, hein? Eu queria agradecer ao Multistúdios pela oportunidade, a Multiplan, agradecer ao Patrone, que inclusive Sim. tem uma pizzazinha maravilhosa. Opa! Tá afim? Claro. Então vamos. vamos que vamos. Você que tá no Parque Jacarepaguá ou no Américas, cola lá. Quer seguir os caras também? @Patrone Parque Jacarepaguá ou @Patrone Américas. E vai que vale a pena, cara. Vai que vai. Meu amigo, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Valeu também. Beijo na bunda. Até segunda, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.